7h19, boa noite para você. O STV segunda edição de hoje começa com uma denúncia exclusiva. Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de 20 milhões de reais foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. Um homem que não quer aparecer diz que já recebeu ameaças. Ele era pastor da Igreja Cristã Maranata. A igreja foi criada no Espírito Santo há 43 anos. Hoje já são 5.000 templos espalhados pelo Brasil. A Maranata também chegou a outros países, na América do Sul, na América do Norte e na Europa. Via que a igreja estava se desviando dos princípios que alegava manter, princípios éticos, princípios morais, princípios bíblicos. Eu resolvi não conviver com essa mentira, com essa farsa. O ex-pastor faz parte de um grupo que deixou a igreja e é representado por este advogado. Para ele, as provas que apontam desvio de dízimos são fortes. Depoimentos atingem principalmente um ex-contador da igreja, Leonardo Alvarenga, e o ex-vice-presidente Antônio Ângelo Pereira. Existem documentos que falam de desvio de recursos, de superfaturamento de notas, com o objetivo de desvio de recursos da igreja. Diante dos acontecimentos, a própria Igreja Maranata resolveu investigar. O resultado foi o afastamento de 3 pastores e do contador. O vice-presidente da Igreja Maranata, Antônio Ângelo, perdeu o cargo administrativo e a função de pastor em outubro do ano passado. Agora, ele e o contador Leonardo viraram réus no processo que corre na 8ª Vara Civil de Vitória. A Igreja Maranata quer a devolução de mais de 2 milhões de reais. Mas, de acordo com um procedimento administrativo feito pela Igreja Cristã Maranata, o prejuízo pode ter sido maior. Somas volumosas, segundo o relatório, que chegam a mais de 20 milhões de reais, foram movimentadas nos últimos anos por meio de notas fiscais suspeitas. Funcionava assim: a igreja encomendava o serviço de uma empresa e pedia uma nota fiscal com valor superfaturado. Assim, um serviço que custasse 5 mil reais, por exemplo, era registrado em nota como se valesse 8 mil reais. No acerto de contas, as empresas ficavam com os 5 mil reais relativos ao serviço prestado e devolviam um valor superfaturado, nesse caso 3 mil reais, para o ex-vice-presidente Antônio Ângelo ou a pessoas indicadas por ele. A Igreja Maranata também contratou uma empresa de auditoria independente para analisar o que aconteceu. Foi por conta dessa auditoria que foi movida uma primeira ação para o ressarcimento do dinheiro desviado. A ação corre em segredo de justiça, só que o documento vazou. O texto da ação aponta que houve sim fraude na contabilidade da Igreja Maranata. O ex-contador Leonardo Alvarenga, que também é dono de uma empresa de contabilidade, de acordo com a ação, emitiu notas fiscais para a Maranata relativas a serviços que não aconteceram. Nós o procuramos na empresa. Ele estava numa reunião. Só está terminando de liberar e eu já aciono. Você espera só um minutinho. Tô aguardando. O que apareceu depois foi uma mensagem com a assinatura de Leonardo. Ele lembra que existe um processo e afirma que só vai se manifestar na justiça. O ex-vice-presidente Antônio Ângelo atendeu a uma ligação da Rádio CBN. Não, eu não tenho o que falar, eu informo meu advogado sobre isso. O advogado da Maranata afirma que a igreja é vítima em toda a história. Ele falou que o presidente da Maranata, Gedeuti Vitalino, agiu quando soube das suspeitas de irregularidades. O presidente teve informação e imediatamente determinou a instauração de uma apuração que culminou em todas essas medidas já expostas, como afastamentos, apresentação de denúncia ao Ministério Público e ação judicial. E nós jamais iremos suportar qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de erro. Também foram afastados os pastores Jarbas Duarte Filho e César Firme. Segundo a denúncia, o grupo usava dinheiro do dízimo para viajar, comprar imóveis, carros e dólares. O Ministério Público já se reuniu com a Secretaria da Fazenda e da Receita Federal porque os pastores afastados estariam se beneficiando da isenção de imposto e da boa-fé dos fiéis para fraudar o fisco e o sistema financeiro. O Jornal A Gazeta deste domingo traz mais detalhes
desta denúncia exclusiva que nós mostramos aqui envolvendo a Igreja Maranata. E entre os destaques, a informação de que eletrônicos contrabandeados estavam no Brasil escondidos na mala dos fiéis. O jornal A Gazeta já está nas ruas à venda. Agora é oficial, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar desvio de dízimo na Igreja Maranata. O presidente da igreja também está entre os investigados. O Ministério Público Estadual já ouviu fiéis e fornecedores da Igreja Maranata. Documentos também foram analisados. Os promotores estão investigando toda a cúpula da igreja, inclusive o presidente, Gedeuti Gueiros, que sempre negou saber de qualquer ação para desviar dízimo, o dinheiro doado pelos fiéis. A suspeita de que 21 milhões de reais podem ter sido desviados. Para justificar a saída do dinheiro, notas fiscais frias teriam sido usadas. Desta pequena papelaria, por exemplo, saíram notas milionárias em nome da igreja, mais de 900 mil reais. Só que os produtos aqui custam muito menos. Nossa equipe procurou explicações, mas não encontrou. Essa polêmica toda da Maranata, né? Maranata é cliente aqui, né? Pois é, mas deixa eu te falar, a gente não tem acesso a informação nenhuma. Porque a única coisa que a gente faz é atender o público, o restante a gente não sabe de nada. A própria Igreja Maranata investigou. Chegou a mover uma ação contra o vice-presidente, Antônio Ângelo dos Santos, e o contador Leonardo de Alvarenga. Eles foram afastados dos cargos. Mas, para o Ministério Público, toda a direção da igreja pode estar envolvida no desvio de dinheiro dos fiéis. As investigações do Ministério Público Estadual apontam para a prática de vários crimes: estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de quadrilha. O assunto, mais uma vez, virou manchete de jornal. De acordo com a reportagem de A Gazeta, a análise dos documentos feita pelos promotores indica que o presidente da Maranata sabia sim de tudo o que acontecia dentro da igreja. A Maranata, mais uma vez, divulgou uma nota, informando que vai aguardar a apuração dos fatos. A igreja também lembra que foi ela quem começou as investigações e que pediu ao Ministério Público Estadual para investigar o caso. Olá, agora 12h03. O presidente da Igreja Maranata e 3 pastores foram presos hoje de manhã. Eles são acusados de intimidar testemunhas da investigação que apura desvio de dinheiro na igreja. A sede da Maranata fica aqui no Espírito Santo. A investigação do Ministério Público começou no ano passado. As prisões realizadas pela Polícia Federal começaram bem cedo. O atual presidente da Igreja Maranata, Elson Pedro dos Reis, foi preso em casa, na Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia permaneceu no local por mais de 2 horas, até a chegada do advogado Sérgio Carlos de Souza, que não quis falar com a imprensa. O ex-presidente, líder e fundador da igreja, Gedeuti Gueiros, também foi detido na Praia da Costa. Nem chegou a sair de casa porque recebeu o benefício da prisão domiciliar por ter mais de 80 anos. Também foram presos os pastores Amadeu Loureiro e Carlos Itamar Coelho. As prisões aconteceram em parceria com o Ministério Público Estadual. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público, as 4 pessoas presas estariam intimidando testemunhas e também responsáveis envolvidos na apuração do caso. As intimidações estariam prejudicando a apuração dos trabalhos, que investigam vários crimes cometidos dentro da Igreja Maranata, como estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e desvio de dinheiro público. Nós temos, por exemplo, um dos depoimentos que a gente tomou, que não vou citar qual, mas uma dessas pessoas que foram convencidas, ao serem convencidas, o seu interlocutor tinha uma arma sobre a mesa. Até autoridades responsáveis pelo caso, como um promotor e uma juíza, foram coagidos e chegaram a ter a vida ameaçada. Algumas autoridades envolvidas no caso, na apuração do caso, estaria sendo alvo de ataque e de constrangimentos e também de ameaças. A cúpula da Igreja Maranata está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual e Federal por conta de um esquema de desvio de doações de dízimos, falsificações de documentos, ocultação de bens da igreja, entre outros crimes. Em novembro do ano passado, várias pessoas foram afastadas da instituição. Na operação, denominada Entre Irmãos, 26 pessoas foram consideradas suspeitas. De acordo com o Ministério Público Estadual, o desvio pode ultrapassar os 21 milhões de reais. Pois bem, o presidente Elson dos Reis e o pastor Amadeu Loureiro foram levados para o centro de triagem de Viana.
Pastor Carlos Itamar Coelho, que é advogado, ficará preso no quartel da Polícia Militar em Maruípe, em Vitória. O fundador da igreja, que tem mais de 80 anos, está em prisão domiciliar. A assessoria da Igreja Cristã Maranata informou que está tomando conhecimento de todos os detalhes da operação realizada na manhã de hoje. Só depois vai se manifestar sobre o assunto.